Os episódios de Peppa Pig são muito simples, mas existe um mistério nesta série que nunca foi explicado. Já parou para se perguntar por que nenhum personagem envelhece? Datas comemorativas. Todo mundo já percebeu que a Peppa, o George e as demais crianças já deveriam estar bem mais velhas desde o início do show até aqui. Na vida real, já se passaram mais de 20 anos que a porquinha vem vivendo todos os tipos de aventuras. Logo, se fosse para usar o nosso mundo para comparar, ela já devia ser uma adulta. Mas claro, a linha do tempo do desenho não precisa estar alinhada com a do mundo real para os personagens envelhecerem. Porém, parece que nem mesmo dentro da linha do tempo de Peppa Pig, os personagens envelhecem do jeito certo, visto que já ocorreram vários episódios de Natal, Dia de Ação de Graças e Páscoa, eventos que só ocorrem uma vez por ano na vida real. Ou seja, entre cada um desses especiais, os personagens deveriam fazer aniversário, mas não é o que acontece. Bizarro, né? Mas esse é apenas o começo, porque vamos te explicar tudo sobre o maior mistério de Peppa Pig. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Team Videos! O tempo passava. Dá pra notar que tem algo muito errado com o universo de Peppa Pig quando o assunto é tempo. Mas a situação fica ainda mais estranha no momento em que percebemos que nem sempre as coisas foram assim. Foi mostrado por flashbacks que o papai e a mamãe Pig já foram crianças, o que significa que eles envelheciam normalmente antes. Também já vimos como o vovô e a vovó Pig eram quando jovens, na época em que o vovô se vestia como motoqueiro e andava de moto. Até parece que isso foi durante os anos 80, pelo estilo deles. Além disso, a gente sabe que a bebê Eve tem esse nome em homenagem à tia-avó Eve, uma parente da Peppa já falecida. Ela deve ter perdido a vida por velhice, algo que não parece acontecer nos tempos atuais. Então sim, no passado o tempo corria normalmente e começou a agir de forma diferente só após o nascimento de Peppa e George. O que deixa esse mistério ainda mais bizarro, porque significa que não é uma característica natural deste mundo, e sim uma alteração feita por alguém. Memórias apagadas. Outro indício de que tem algo de errado com a linha do tempo de Peppa Pig é que a própria memória dos personagens parece estar sofrendo com isso. Na vida real, nós nos esquecemos de informações irrelevantes, mas coisas importantes sobre nossas vidas costumam ser marcantes demais pra gente esquecer. Em Peppa Pig é diferente. Já vimos a Peppa se esquecer de coisas que ninguém se esqueceria na vida real, como a existência da tia Dot. Peppa não conhecia sua tia pessoalmente, mas havia recebido um presente e uma carta dela no episódio Cavalo Rodas Brilhantes. Mas em Dia de Ação de Graças, Mamãe Pig cita a tia Dot, e Peppa pergunta quem é essa, como se nunca tivesse ouvido falar dela. O pior é que nem a Mamãe Pig, nem mais ninguém, fala que a porquinha já devia saber da existência de Dot, dando a entender que todos se esqueceram dos acontecimentos de Cavalo Rodas Brilhantes. Outro caso de amnésia que vimos no programa envolve o episódio em que Peppa aprende a assobiar. Ela não saber assobiar foi o grande conflito do episódio, e foi incrível vê-la finalmente aprender a fazer isso. Mas adivinha, em episódios lançados posteriormente, ela novamente se demonstrou incapaz de assobiar. Qual o sentido disso? Talvez, quando a vida não tem um fim, até os eventos mais importantes perdem o valor, fazendo com que todos se esqueçam de certas coisas com o passar do tempo. Pensando por esse lado, a situação daqueles que vivem nesse mundo é meio triste. Bebês. Os bebês são outra prova do quão estranha é a linha do tempo do show. É de se imaginar que em um mundo onde as crianças continuam sendo crianças para sempre, bebês tenham parado de nascer, mas está longe de ser o caso, já que a Eve foi concebida recentemente. Mesmo antes dela, a mamãe coelho já tinha tido um par de bebês gêmeos, a Rosie e o Robbie. Além de nascerem, os bebês até envelhecem, ao menos até um certo ponto. Alexander, o primo da Peppa, era um nenenzinho bem pequeno no início, mas cresceu um pouquinho eventualmente. Podemos imaginar que o mesmo vai acontecer com a Eve. Inclusive, a gestação dela foi algo bem curioso que apenas fortalece a ideia de que o tempo está funcionando de um jeito completamente bizarro em Peppa Pig. Enquanto grávida, a mamãe Pig explicou para seus filhos que Eve nasceria em 9 meses. Ou seja, se passou quase um ano desde o anúncio da gravidez da mamãe até o nascimento da nova porquinha.
porquinha. E mais uma vez, ninguém aparenta ter envelhecido nesse meio tempo. A Peppa e o George continuam com as mesmas idades. Se você também acha que tem algo de errado no universo de Peppa, comente aqui embaixo. #mistério. Rainha. A rainha, personagem baseada na Rainha Elizabeth II, tem altas chances de ter uma ligação com todo esse mistério. E deu para perceber isso a partir do momento em que Elizabeth II infelizmente faleceu. Essa notícia chocou o mundo todo, já que ela foi muito importante para a história do Reino Unido. Tanto que até mesmo Peppa Pig prestou homenagem à rainha. Uma conta oficial do programa publicou um post de homenagem em uma rede social, com a foto da Peppa pulando em uma poça de lama com a rainha. Essa mesma homenagem apareceu em um jogo chamado Peppa Pig World Adventures. Desde então, a rainha que aparecia no desenho nunca mais deu as caras, indicando que ela faleceu junto da Rainha Elizabeth II da vida real. Essa foi a primeira e única vez que um personagem de Peppa Pig bateu as botas. Não é o mesmo caso da tia-avó Eve, que só ouvimos falar dela muitos anos após o seu falecimento. A rainha apareceu viva no show, interagiu com a Peppa e só depois faleceu. Mas Elizabeth II morreu de velhice. Como isso pode também ter acontecido com a rainha de Peppa Pig se ninguém envelhece? Talvez certas coisas que ocorrem no mundo real também precisem acontecer em Peppa Pig. Evolução tecnológica. Outra prova de que esse é o caso está nas tecnologias desse universo, porque apesar de ninguém envelhecer, a tecnologia evolui como na vida real. Outro sinal de que apesar das crianças não crescerem, o tempo passa nesse mundo. Antes, a televisão dos Pigs era de tubo, mas a nova televisão deles é fina como as atuais. O mesmo pode ser dito do computador deles. E em vários episódios recentes, podemos ver várias tecnologias que não eram populares em 2004. Data em que a série foi lançada. Então sim, é como se a sociedade ainda evoluísse constantemente, apesar de o tempo não passar do jeito certo. Parecido com os Simpsons, que acompanhou diferentes gerações, mesmo sem ninguém ficar mais velho. A diferença é que Simpsons é uma série de humor que abraça essas coisas absurdas, enquanto Peppa Pig realmente finge que tudo isso é normal, mas não é. Assim como a rainha faleceu por conta do falecimento da Elizabeth II na vida real, a tecnologia em Peppa Pig evoluiu para copiar a evolução tecnológica que ocorreu de 2004 para cá na realidade. É como se o universo de Peppa Pig fosse um espelho distorcido do nosso mundo. Simulação. Repetição de datas, perdas de memória, alterações em como o tempo funciona, todas essas coisas estranhas parecem ser indícios que estão nos direcionando a uma descoberta. A de que o mundo de Peppa Pig é, na verdade, uma simulação. Isso mesmo, uma simulação. Um mundo virtual feito através de códigos de programação. Igual ao circo de The Amazing Digital Circus. Ou, para os fãs de clássicos, a simulação que vemos na franquia Matrix. O mundo de Peppa Pig pode ter sido programado por humanos, que viveriam em um mundo que representa a vida real. Não sabemos o motivo dessa simulação estar sendo feita, mas, em algum momento, os programadores por trás dela decidiram fazer o tempo funcionar de um jeito completamente estranho, ao mesmo tempo em que a atualizam frequentemente para fazê-la acompanhar a nossa sociedade atual. A consequência? Alguns eventos são apagados das memórias dos personagens, como se nunca tivessem ocorrido. Senhorita Coelho. Existem várias outras coisas bizarras do mundo de Peppa que começam a fazer muito sentido quando começamos a enxergar o programa tendo em mente que tudo pode ser fruto de uma simulação. Um exemplo é a existência da Senhorita Coelho. A personagem sempre demonstrou algumas características bem estranhas, a principal sendo que ela tem praticamente todos os empregos existentes. De alguma forma, ela consegue estar em todos eles ao mesmo tempo, sendo que isso só seria possível se você fosse capaz de se clonar ou algo do tipo. Mas esse tipo de loucura é muito comum em... sabe onde? Nos jogos. Em Minecraft, os aldeões são todos iguais, exceto quando têm empregos diferentes. Daria até pra dizer que eles são todos a mesma pessoa. Pokémon é outro exemplo, em que a enfermeira Joy é vista em todos os centros Pokémon. Uma explicação pra isso só foi dada no universo do anime de Pokémon, em que dizem que essas enfermeiras são primas umas das outras. Mas isso era visto como normal nos jogos. Sabe onde estamos querendo chegar, né? A
A Senhorita Coelho provavelmente é uma NPC desse universo, ou seja, uma personagem criada pela simulação apenas para fazer as coisas que mais ninguém tem interesse em fazer. Por isso, basta uma ligação para ela aparecer com algum de seus serviços. Ela deve ser uma das poucas que sabe a verdade sobre esse mundo. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Madame Gazela. Outra que talvez saiba mais do que parece é a Madame Gazela, a professora da Peppa e do George. Os personagens do programa não envelhecem de verdade, mas ela é um caso ainda pior, porque a Gazela não envelhecia desde antes de as regras do tempo serem alteradas. Nós já falamos que houve um tempo em que o papai e a mamãe Pig eram crianças, quando as pessoas ainda envelheciam. A questão é que Madame Gazela já era professora nessa época e tinha a mesma aparência dos dias atuais. Ela sempre foi fora do comum. A teoria mais popular é que Gazela é uma vampira, mas ao pensarmos nela na perspectiva da teoria da simulação, outra possibilidade surge. E se a Madame Gazela não apenas soubesse a verdade sobre a simulação, como também fosse a responsável pelas modificações forçadas que acontecem nesse mundo? Se a Senhorita Coelho tem chances de ser uma NPC, a Madame Gazela pode ser uma administradora da simulação, precisando fazer correções o tempo todo na realidade falsa. Ou seja, ela é quem controla tudo. Isso não a torna exatamente má. Na verdade, a Madame Gazela provavelmente é necessária para manter a ordem nesse mundo. Aniversários. Sabe uma das coisas mais estranhas de todo esse assunto? Tecnicamente, os personagens de Peppa Pig evoluem sim, mas de um jeito totalmente sem sentido, porque já tivemos um episódio de aniversário da Peppa e também um do George. Sim, apenas um para cada em todos esses 20 anos. Como sabemos que eles passaram por vários natais desde então, quer dizer que realmente levaram anos para envelhecerem um único ano. E nem sabemos se podemos mesmo contar esses aniversários, porque as crianças não aparentam ter crescido. Nesse mundo em que o tempo é tão confuso, um aniversário é basicamente a mesma coisa que nada. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!